Olá pessoal do Podcast PL. Hoje temos o prazer de receber o Rony Fiel para dar uma palhinha sobre sua vida, sobre a história magnífica de superação, de muito trabalho, né? E de muita alegria. Rony, seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, Zezinho. É um prazer estar participando aqui com você desse podcast e poder falar também um pouco, né, da minha vida, do meu dia a dia, da minha família. É muito bom. Rony, você sempre, acho que para todos da família, você sempre foi referência de trabalho. Se quer um cara que trabalha, vai atrás do Rony. Se você encontrar ele, vai estar trabalhando. É difícil de me achar, né? Mas assim, Rony, desde o começo da história, é questão de cultura de vida mesmo, esse esforço seu sempre estar batalhando? Sim, é algo que eu aprendi desde a infância. Eu fui ensinado assim desde novo a trabalhar, a conquistar aquilo pelo trabalho das minhas mãos, pela força das minhas mãos. O meu pai, ele, né, que Deus já o tenha que ele já faleceu, não está mais com a gente, mas meu pai, ele nos ensinou todos os 4 filhos, né, a trabalhar e a conquistar aquilo que é seu. O que é seu, você vai trabalhar e vai conquistar. Eu lembro de uma história que eu tinha por volta de 9 anos de idade, mais ou menos. Nós morávamos no Coqueirinho, ali antes da Tapera e depois da Fazenda Modelo. E aconteceu um episódio que eu arrumei um emprego, né, entre aspas, que eu tinha 9 anos de idade, mas eu tinha muita vontade de ter o meu dinheiro, ter o meu ganho próprio. E eu peguei e combinei com um vizinho lá que ia juntar esterco para vender. E ele pegou e falou, não, pode juntar, o que você conseguir juntar, você pode vender e você faz o seu dinheirinho. E meu pai, com aquilo, me incentivando, né, e tal, ele toda a vida ele teve dificuldades, porque ele tinha problema nas vistas, então ele não conseguia trabalhar em serviços pesados e tal, mesmo assim ele fazia capina, cuidava do sítio dos outros, então foi uma vida bem sofrida, bastante luta. Mas eu peguei e comecei a trabalhar nesse lugar lá, vendendo esterco e tal, e aí um belo dia eu fiz um compromisso de comprar numa vendinha lá, que a gente ia para a aula, passei na vendinha e comprei uns docinhos de leite. E eu peguei e falei com o moço, olha, sexta-feira eu recebo, eu passo aqui e pago o senhor. E aí, Zezinho, o que acontece? Cabeça de menino, né? Ah, quem disse que eu lembrava de pagar o almoço? E aí, meu pai desceu no ponto de ônibus de frente a essa venda, e esse moço pegou e falou com ele, ô, Soedi, seu filho passou aqui, pegou uns docinhos comigo e tal, já tem uma semana, e ele falou que ia pagar e não pagou. Nossa! Então não é os mesmos costumes de hoje, verdade, né? Não. Antigamente, os pais da gente, os avós da gente, eles tinham algo que a palavra valia mais do que qualquer papel. Verdade. Então, meu pai, quando ouviu isso, foi um balde de água fria. Né? Foi um balde de água fria para ele. E aí ele chegou e falou, Rony, vamos ali. E eu tinha uma bicicletinha monareta, aquelas bicicletinhas antigas, sabe? E eu na frente e ele atrás com outra bicicleta e cortando eu no couro para mim poder pagar o almoço. Mas até então não sabia o que era. Você não lembrava o que era? Quando eu cheguei na porta da venda, eu falei, agora eu já sei o que é. Aí ele tirou o dinheiro e falou, tá na sua mão, vai lá e paga ele. Então algo que hoje eu falo com gratidão, não é algo que me marcou, mas é algo que me marcou para crescimento. Essa é a palavra. Por quê? Porque a gente tem que ensinar o filho da gente, a gente tem que ensinar os nossos filhos o caminho correto, a ser honesto e justo com as pessoas. Né? E meu pai, por leigo que ele era, não tinha muito entendimento, e como foi a criação dele, ele tentou também nos criar do jeito dele. Então isso marcou a minha história, marcou a minha vida de questão de compromisso com as pessoas, de responsabilidade com as pessoas.
E eu prezo muito isso, né? Hoje eu trabalho, graças a Deus já trabalhei como pedreiro, né? Você lembra, né? Já trabalhei como pedreiro, já trabalhei em fábrica de tecido, trabalhei no aeroporto. Tinha também a Fiel Tour, que era transporte universitário, né? E devido à pandemia, a gente mudou totalmente a área nossa, nosso ramo, e hoje nós estamos trabalhando na área da vidraçaria. E graças a Deus estamos ainda rompendo em fé. Fez 2 anos, dia 8 de dezembro, fez 2 anos que nós estamos firme e forte. Não é fácil, mas estamos lá. Batalhando cada dia mais. E assim, eu falo que essa história que eu contei sobre o meu pai me marcou muito, porque hoje você, dependendo a situação que você vai corrigir o seu filho, um adolescente, né? Ele te responde, você não pode falar, você não pode bater, você não pode corrigir devido o que o pai deve corrigir o filho, porque se torna um crime, se torna desrespeito, e ali hoje o adolescente ele não respeita mais o pai, não respeita mais a mãe, não respeita os avós, então é algo que a geração está perdendo. A gente está vendo um reflexo da sociedade, né? A geração está perdendo, essa geração ela está bem defasada em relação a isso, a culturas, a ensinamentos, né? E meu pai, ele não era um homem severo. Esse fato que eu contei foi algo que, num momento ali de raiva, né? Ele não gostava de dever ninguém e tal, então ele se sentiu bem ofendido da forma que foi, sim, né? Sim. E eu tinha apenas 9 anos, então eu não tinha uma maturidade suficiente para entender o que a era gravidade da coisa para ele, né? E aí, mas serviu de lição, me forjou um homem, você entendeu? Me moldou um caráter. Então isso foi muito importante, muito bom para mim, não só para mim, mas todos os meus irmãos. Nos tornamos assim pessoas de caráter. A verdade é que muitas vezes, né, quando lá antigamente, um corinho resolvia muito problema para nós. Muita coisa. Haja os beliscão de mãe aí para resolver um problema muitas vezes. O chinelo de mãe, não sei como que ele faz curva, acerta mesmo. Mas às vezes o caráter da gente precisa ser moldado de alguma forma. Com certeza. Acho que todo mundo tem uma história que faz uma chave virar, né? Sim. E no seu lado empreendedor, né, Rony? Você, igual você falou, começou na fábrica de tecido, assim, uma empresa mesmo, você começou a trabalhar, né? Mas Deus de lá você já pensava em empreender em algo? Na realidade, não. Eu comecei antes, quando eu comecei, eu tinha vontade, né, de trabalhar, carteira assinada e tal. Eu comecei numa empresa chamada Metal Clip. Era uma empresa que mexia com pastas e arquivos, essas coisas, entendeu? E na época eu estava furando tubulão. Eu era adolescente, eu estava furando tubulão para fazer muro de arrimo e tal. E minha mãe passou de frente a essa empresa e viu que estava contratando. E aí ela chegou em casa e falou, toma banho correndo e desce. Aí quando eu cheguei no centro de Pedro Leopoldo, fui lá e fiz o teste. Graças a Deus tive apoio, né, de pessoas que trabalhavam lá. Eu agradeço muito o Wesley, que foi uma pessoa, né, um encarregado lá que foi muito bacana comigo. E me deu a oportunidade, e eu comecei aí, né, carteira assinada, e desde esse momento, então, nunca mais eu parei. Aí daí eu fui trabalhar no Posto 1000, trabalhei na fábrica de tecido, trabalhei no aeroporto, então nunca parei. Trabalho bastante, tipo de lugar, já teve experiência de tudo que é tipo de ramo, né? Graças a Deus. Qual desses aí foi mais dor de cabeça, assim, fechado, com a carteira assinada? Olha, não pela empresa, mas pelo trabalho de se fazer. Pelo trabalho de todos, eu acho que na fábrica eu passei uma época mais difícil. Não pelas condições que a empresa fornecia, não é isso. Pelo horário, que eu não me adaptei a trabalhar de madrugada, entendeu? E foi assim uma época da minha vida, aí já estava com 2 filhos já, então foi uma época bem puxada na minha vida. Tipo assim, tem que dar conta. Tenho que dar conta da responsabilidade de casa. E foi assim, foi o serviço que eu achei mais puxado, né?
Mas aí depois as coisas vão melhorando, a gente vai amadurecendo, e aí foi fluindo. E a Fiel Tour, de onde veio essa ideia? Então, a Fiel Tour foi algo que nós trabalhávamos, eu estava trabalhando no aeroporto, né? E chegou um ponto que eu já estava sobrecarregado, vamos dizer assim. Eu trabalhei numa empresa lá e às vezes eu trazia serviço para casa. E isso desgasta qualquer pessoa, não só o físico, mas o emocional, o mental, desgasta bastante. E eu tive vontade, né, de trabalhar com algo para mim mesmo, né, algo que eu fosse um empreendedor. E nós tivemos a oportunidade, né, de adquirir a van. Deus, ele nos deu uma condições que a gente conseguiu comprar essa van. E nós compramos, só que eu não conhecia do mercado, né? Era tudo Eu não flores no conhecia, era momento. tudo novo para mim, era tudo novo. Eu já havia trocado a habilitação e meu pensamento era mexer com caminhão e tal. Só que eu conversando com meu concunhado, e ele pegou e falou, olha, eu quero ir para o ramo assim, assim e tal, que é trabalhar com universitário. Aí eu pensei, poxa, é um mercado bom, né? Estudei o mercado e tal, e resolvemos entrar nessa área. Aí, como eu já rodava em Belo Horizonte, eu só precisei fazer algumas rotas, né, e ver o percurso que eu poderia atender. E o mais difícil para mim, na realidade, foi a divulgação. Porque quando a gente é novo no mercado, a pessoa não é conhecido, então demora um pouco. As pessoas confiarem no seu produto, confiar né? no trabalho, confiar, ter segurança, né? E que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Então demorou um pouquinho, né, a gente estabilizar no mercado em relação a isso. Mas depois que ficamos conhecidos, graças a Deus, o nosso transporte era um transporte com segurança, legalizado, então o pessoal conseguiu, várias famílias, né, porque é a mesma coisa, você tem filho, e você colocar o seu filho na mão de uma pessoa que você não tem conhecimento adequado, não saber como que tá ali os procedimentos de um veículo, a segurança, a documentação, essas coisas todas, é algo que qualquer pai preocupa. Então eu me via desse lado, eu me colocava no lugar do pai, né, deixando a responsabilidade de um filho na mão da gente, entendeu? Mas assim, foi uma experiência muito boa, adquiri bastante amizade, graças a Deus adquiri muito conhecimento com isso, muita experiência, e só parei por causa da pandemia. Realmente a verdade pandemia quis mudar essa. O eixo completo a pandemia acho que mexeu com todo principalmente com o transporte, né? Sim. Você mexeu muito com turismo também, mexia bastante com turismo, graças a Deus fiz bastante amizade. Eu falava que eu não tinha clientes, eu tinha amigos, né? Então, oportunidade de conhecer os lugares diferentes, né? Viajar, muito bom, né? Nós mesmos já fomos para Guarapari, né? Foi uma viagem muito boa, foi agradável, muito bacana, boa. Dá saudade. Dá, com certeza. Mas assim, eu só parei por causa disso mesmo. E aí chega um ponto que a pandemia chegou a um ponto que as contas começaram a apertar, né? Não tinha como correr, eu tive que me reinventar. Porque na pandemia todo mundo, na verdade, pensou no começo que assim, isso vai durar 1 mês, 2 meses. Com certeza. Daqui a pouco nós volta. Foi algo que eu mesmo, particularmente, achei que ela ia demorar, assim, aqui no Brasil ia ser algo rápido, ia acabar e pronto. Que 2 meses estou trabalhando de novo. Mas passamos por uma tempestade. Deu que frio na barriga, no final das contas, venceu os 2 meses. Muito. O transporte parado, o que você ia fazer? O que preocupa é as contas, né, Leozinho? As contas, a gente que é pai de família, a gente tem responsabilidade, então as contas pesou bastante, bastante mesmo. E graças a Deus, eu tenho um irmão que ele já trabalha no ramo de vidraçaria já há muitos anos, e ele me convidou para mim trabalhar com ele na época, onde que eu já sabia fazer algumas coisas devido a ele, né? Sim. E ele me incentivou e falou, olha, muda de ramo. É a hora de você mudar, virar a página. E se reinventar. Me reinventar.
E aí, meu medo maior era o mesmo medo quando eu comecei a trabalhar com o transporte universitário. Eu não era conhecido no mercado, né? Algo que eu já sabia fazer o serviço, mas não era conhecido no mercado. E só que Deus é tão maravilhoso que Ele nos fortalece, né? E quando eu conversei com a minha esposa, falei com ela, olha, surgiu essa oportunidade, meu irmão está me apoiando, né? Foi algo assim conversado. Ele falou, olha, o cliente que eu não puder atender, eu te indico. E pode ir, vai com fé que vai dar tudo certo. E me deu força. E ela, né, uma mulher guerreira, maravilhosa, que é um presente de Deus na minha vida, ela me apoiou. Falou, se você for, eu tô junto com você. Então é isso, eu não precisei de mais nada. Já tem um apoio, do já aval tem a de base, Deus. bora. E aí nós montamos, a princípio eu não ia ter loja fixa, mas nós conseguimos, graças a Deus, né, um apoio, e a gente conseguiu alugar a loja, montamos os equipamentos, ferramenta e tal, e aí começou a vir. E um serviço foi indicando o outro. Hoje, graças a Deus, assim, entre aspas, eu não dependo do meu irmão de indicação dele. Sim, sim. Os meus próprios clientes, um indica o outro. Sim, né? Graças sim. a Deus. O boca a boca, como sempre, é o melhor. Melhor. Né? E, né, não querendo encher a bola aqui não, mas graças a Deus nós estamos trabalhando e tentando melhorar cada dia mais, e eu acho que importa muito a qualidade do serviço. Verdade. Né? A responsabilidade de entrega, a responsabilidade no cumprimento de um contrato de um serviço, então acho que isso conta muito. A pessoa só indica aquilo que foi bom para ela, né? Ninguém indica um remédio que fez mal para os outros. Né? Não, e eu acho que todo o mercado é assim, se você fizer algo bom, a repercussão é pouca, mas se você fizer algo negativo, a repercussão é muito maior. Então a gente tem que pensar nisso. E eu prezo muito a questão de respeito na casa do meu cliente, né? Porque hoje em dia está muito complicado a pessoa abrir a porta para um estranho. Até o momento ali você é um estranho. Um profissional que ele não tem vínculo nenhum com a sua família. Então é complicado, porque eu prezo muito isso. O respeito na casa do cliente ali, entendeu? Porque eu estou levando um produto, levando funcionário e tal para casa de uma pessoa que o respeito tem que não me conhece, não conhece as pessoas que estão comigo, então é algo de muito sério isso. E hoje, com a insegurança, né, que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, geral. Todo mundo já está com medo, né, de receber abrir a porta para alguém e tal. É uma coisa esse muito contato séria. físico, né? Esse contato pessoal. Pessoa que você tem que conversar com a pessoa. Verdade. Tá dentro da casa da pessoa, né? É verdade. Mas graças a Deus, isso aí é algo que, igual você falou, boca a boca, né? Vai te sustenta, nos sustentando e vai dando mais confiança. Porque eu faço um serviço para você, você vai falar bem de mim para o outro ali, e assim por diante, e graças a Deus a gente está indo. Falando de contato pessoal, que dia que você sentia assim, não, Jesus realmente entrou na minha vida? Zezinho, essa é uma chave muito forte. Isso é algo que eu passei por muitas situações na minha vida, que eu cresci no meio evangélico. Sim. Eu, desde os 4 anos de idade, eu conheço a palavra. Meu pai sempre fez esse papel de nos conduzir mostrar o caminho. Cristo. Não estou aqui falando de religião, sim. Estou falando de Cristo. Ele preocupou muito de nos encaminhar, seguir os passos de Jesus. Só que a gente cresce, a adolescência vem e o mundo vem oferecendo, né? Oferece 1001 oportunidades, né? Oferece muitas coisas. E muitas das vezes, quando a gente não tem o discernimento, né, não tem sabedoria, a gente cai. E é algo que eu afastei da presença do Senhor, afastei de Jesus, porque nós temos que entender uma coisa. Jesus,
o Filho, Deus, o Pai e o Espírito Santo, eles sempre vão estar te protegendo, sempre vão estar ali. A gente é que sai da presença dele. Ele nunca sai da nossa presença. É nós é que saímos da presença dele. Nós que não procuramos mais. Isso. E aí eu me afastei. A gente erra, né? Eu posso falar assim que errei bastante, né? Só que um dia nós temos esse reencontro com Deus. Nós temos o chamado, né? E a palavra fala que ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, ele deve seguir, para que quando ele for velho, ele não se desvie dele. E algo que eu agradeço ao meu pai foi isso, ensinar-me o caminho, sabe? No caminho, né? Não ensinar o caminho, que o pai tem que estar no caminho, junto com o filho. E eu vim sentir essa experiência depois que eu casei, né? Eu era uma pessoa assim, que por eu conhecer a palavra, conhecer, né, as obras de Cristo, eu achava que eu não precisava de ninguém, não precisava de estar... Já era autossuficiente, já estou bem, estou top aqui. Mais ou menos isso. E eu acho que é a soberba de qualquer ser humano, né, de achar que é alguém, que é alguma coisa. E eu comecei a bater cabeça, sabe? A dar murro em ponta de faca. Comecei a fazer isso. E quando eu casei, a minha esposa já tinha um filho, né? E conheci ela, ele já era pequenininho, aí eu assumia ela com o filho, a responsabilidade de criar uma família. Acho que tudo isso pesou. E não é fácil. Da forma que meu pai me ensinava, eu queria ensinar os meus filhos, né? E nós tivemos mais filhos. Foi aquilo que você aprendeu também, né? E nós tivemos mais filhos. E chegou um ponto quando meu filho mais velho, que o meu enteado mais velho, ele chegou a uma certa idade, começou a se envolver com drogas, algo que é a maldição hoje, né? É algo, uma das pragas do mundo hoje, dos dias atuais, eu acho que é esses entorpecentes. E ele se envolveu com droga. E foi algo que, assim, a família é a última a saber. Sabe? A família é a última a saber. E é algo que as pessoas vinham me falar e eu não queria acreditar. Não é nem aceitar, acreditar. Eu só achava que eu ia falar, não, ele está realmente envolvido com isso o dia que eu visse, né, que eu visse. Então, foi algo que quando nós descobrimos, foi algo muito triste. Foi algo que, assim, desestrutura qualquer família, qualquer lar. E começou por eu não ter a base dentro de casa espiritual, começou a desencadear várias coisas. Todos os dias chegava, era discussão, brigas, bate-boca, né? E já aconteceu até situações de ir para vias de fato, sabe? Dentro de casa. Então isso não era uma coisa saudável. E eu falo que hoje ele já não está com a gente, né? Tem muita saudade, eu sinto a falta dele. Por quê? Porque eu quando conheci a minha esposa, ele era apenas uma criança. E eu aprendi a amar, aprendi a cuidar. E dentro os três filhos, tudo que eu fazia igual para os três. Não tinha separação. E só que foi acontecendo, ele foi crescendo, foi tomando porte, né, de adolescente, de homem. É o que vai acontecendo, né, que ele era fortinho e tal. E isso foi desencadeando, Zezinho, brigas dentro de casa, contenda, e acho que todo mundo sabe, né, que o inimigo, sujo. Ele quer isso. É sujeira. Ele é sujeira. Ele quer destruição. Desestruturar a família, principalmente. Tirar a base da família. De alguma forma ele quer desestruturar. Tudo, e realmente. E quando eu falo que a mulher sábia, ela edifica o lar, edifica a sua casa, né? E a tola com as suas próprias mãos, ela destrói. Derruba. A minha esposa, ela teve uma visão
mais ampla do que a minha, né? Ela pegou e falou: Rony, nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta, ela é contra os principados e as potestades. Tudo isso que está acontecendo dentro do nosso lar, nós temos que... Tem um mundo espiritual em volta. Nós temos que trabalhar com outras armas. Porque com as nossas forças nós não vamos conseguir. Nossos braços não alcançam. A gente não alcança. E nós temos que pedir quem pode. Quem pode resolve. por nós. E ele resolve. E quando ela me falou isso, eu ainda estava relutante, porque eu cheguei a ter algumas decepções, sabe, na caminhada. Na caminhada. E isso tirou toda a minha motivação e tal. E aí, Zezinho, um belo dia, ela me convidou, né? Falou: olha, tem uma reunião na igreja hoje, vamos. Aí eu peguei e falei assim: não quero saber de igreja, não quero saber de religião. Tá naquela fase, você quer mexer com isso? Não quero. O dia que eu quiser, eu sei onde que tem, eu vou e tal. E aí, ignorância da minha parte, né? Ignorância da minha parte. Por quê? Eu estou citando aqui bastante versículo bíblico aqui, porque é algo que hoje mudou minha vida. É a sua vida. É a minha vida. Mas a Bíblia ela nos relata que o homem é o sacerdote do lar. Ele é o rei da sua casa. Então o homem é o cabeça. Deus constituiu o homem como cabeça. E o homem ele tem que conduzir não só os filhos, mas a família. Ele tem que pegar a esposa pelo braço e olha, esse é o caminho, vamos lá, vamos buscar quem pode por nós, né? Não é autoritário, não é autoridade. É diferente de conduzir com amor, né? Não é obrigar, porque ninguém é obrigado. Mas eu simplesmente, relutante com toda a situação, falei: olha, não me chama, não quero ir, não vou. E ela continuou a caminhada. Um belo dia eu levantei, perguntei para ela: você está arrumando aí? Você vai aonde? Ah, eu vou na igreja. Ah, ok. Que horas? Ah, vai começar às 7 horas. Tá bom. Aí esperei, ela foi, eu levantei, tomei um banho e cheguei na porta da igreja. Não me explica como, porquê, e não tem uma explicação. O que me motivou a fazer isso? E nesse dia foi algo que aconteceu comigo sobrenatural, que você me perguntou, né, sobre o encontro. Então foi algo sobrenatural que aconteceu comigo, porque quando eu já cheguei com as pedras na mão, né? Não literariamente, né? Metaforicamente. Eu cheguei já pronto para a primeira palavra, eu já descasquei esse camarada. Vou virar e vou embora. Então, quando eu cheguei, eu não entrei na igreja, fiquei pro lado de fora. E ali, tudo que estava sendo dito, os louvores... Tipo, já escutei isso já tudo. Ouvi tudo, já passei por tudo isso mentira, e tal. E já conheço tudo isso. Só que onde que eu falo que quando a mão do homem não pode fazer, ela não é para fazer, aí a gente tem que deixar a mão de Deus agir. E nesse dia, Zezinho, eu fui tocado. E você estava quantos anos já, Rony? Eu tinha por volta mais ou menos de 39 para 40 anos. Não, eu falei, só perguntando, porque muitas vezes as pessoas pensam que tô velho demais para isso. Não. Já não passou na época. Não tem idade. E assim, não tem idade. Igual você me relatou, você foi criado dentro disso. Sim. Eu quer dizer que todo um processo. Não quer dizer que no primeiro dia que você chegar lá tudo vai acontecer, né? Não. Eu conheci tudo que o mundo pôde oferecer. Eu conheci. E eu falo mundo porque é as coisas que as oportunidades que apareceram. A carne busca, a carne quer. Você entendeu? E quando aconteceu isso comigo, eu não sei te explicar o que me fez chorar. Eu chorava como uma criança. Chorava.
E de repente eu ouvi uma voz dizendo: se sinta abraçado pelo Espírito Santo. E de repente veio um irmão, um amigo, sabe, que hoje eu agradeço muito. Vou citar o nome dele aqui. Pode ficar à vontade. É o José Eustáquio. Gente boa, a gente tem que falar mesmo, meu filho. É o irmão José Eustáquio, que é algo que é um presente de Deus na minha vida, sabe? E ele viu que eu estava ali num canto, eu só chorava. Eu abaixei a minha cabeça e chorava. E ele veio e me abraçou. E as mesmas palavras que eu ouvi antes, ele me falou: se sinta abraçado pelo Espírito Santo. Então é algo que, Zezinho, que não é uma invenção da mente, não é algo que eu ouvi dizer, sabe? É algo que aconteceu comigo. E neste momento, eu senti a minha vida transformada. Eu senti ali, naquele lugar, naquele ambiente, não é a placa da igreja, não é o lugar que faz a diferença. É o encontro. Quem está. É o encontro. É o encontro com Deus. Então, eu me senti realmente abraçado. Hoje eu tenho, né, a minha esposa e eu, nós temos a responsabilidade hoje, nós estamos trabalhando na liderança com os jovens. Então, eu sinto aquela responsabilidade. Qual o nome da igreja que hoje você frequenta? Hoje eu estou na igreja no Evangelho Quadrangular, com a pastora Marinalva. Mas... Pode ficar à vontade de falar, tá, Rony? Que coisa boa a gente tem que falar. É porque às vezes, né, a gente fica assim, como é um podcast que é aberto, né, ao diálogo, né? Sim, sim. Mas sem querer fazer demagogia no nome de igreja ou religião. Não, forma porque alguma. a gente não está aqui para isso. Estou contando uma experiência da minha vida. E é algo que transformou realmente. Hoje eu entro nas reuniões, nos cultos, é como se eu estivesse sentado na sala da minha casa. É como se eu estivesse aqui batendo papo com você, entendeu? Eu me sinto à vontade. E hoje você com Jesus se sente à vontade dessa forma? Sentar e bater papo? Hoje Jesus é tudo. Jesus é tudo na minha vida. Ele é o princípio, ele é o alfa e o ômega. Ele é tudo na minha vida. Então, Zezinho, é o que eu falo às vezes com as pessoas, que a gente prega aquilo que o coração está cheio, a gente diz aquilo que o coração está cheio. E assim, Jesus, se nós seguirmos tudo o que ele deixou para nós, para o ser humano, né, a gente vai ter uma vida plena. Não é fácil, porque nós temos o adversário das nossas almas que ficam ali ao derredor. Que é o espinho da carne. Ele fica ao derredor e ele quer derrubar, ele não quer ver sua família feliz, ele não quer ver você crescer no emprego, ele não quer ver você crescer no conhecimento, não quer ver você crescer espiritualmente, entendeu? Uhum. Então, eu digo que se hoje você deixar religião pro lado e seguir a Cristo, seguir a Jesus, você vai estar no caminho correto. Independente da religião, você vai estar no caminho correto. Da placa que você carrega na camisa. Então hoje eu tenho isso, a mente aberta para entender isso. Porque se nós formos focar para o homem, né, para o líder de uma determinada religião, nós vamos cair junto com ele. Porque todos são falhos. Porque todos somos falhos. Todos somos falhos. Hoje nós temos que o nosso líder, o nosso pastor, né, é Jesus. Ele é que nos conduz. Esse aí não falha. Esse não falha, esse não tem erro. É o único que não falha. É o único que não falha. Mas, graças a Deus, hoje a minha vida está transformada, é uma vida transformada. Eu tenho os meus defeitos? Sim. Tenho as minhas falhas? Sim. Ninguém é perfeito. Mas todos os dias eu peço ao Senhor, conduza o meu caminho, esteja comigo, não me abandone. E vamos seguindo. Até o dia que Ele determinar ou de me buscar, ou de vir buscar a igreja. Mas assim, em termos de Deus, você falou muito. Eu acho que falta muito a vontade. Falta o respeito. Você acha que a gente escuta muito quando você vai conversar de religião com as pessoas? Ah, mas fulano tá lá na frente, mas errou ali. O ciclano lá estava lá na frente, mas errou. Você acha que o nosso convívio religioso cristão falta muito entender que o outro é apenas um ser humano? Igual a você? Falta sim. Porque
o mundo hoje, as pessoas têm muito questão de apontar. Eu aponto o seu defeito, mas eu não olho o meu. Paulo, ele cita, né? Tire primeiro a trava dos seus olhos, né? Para depois tirar o cisco do olho do irmão. Então, o que acontece? Nós queremos que as outras pessoas sejam corretas, sejam justas, sejam sinceras, mas a gente não pratica isso. Nem com você mesmo, né? Muitas vezes você não é. A gente não é. pratica isso, então o conserto tem que vir da gente. Né? Como eu citei aqui do meu filho aqui, foram lutas e lutas com ele, nas drogas, e Deus assim permitiu que ele foi embora. Né? Ele envolveu num acidente de carro e veio a falecer. Mas eu, assim, no meu coração, eu me pego às vezes, já chorei muito por isso, que eu me pego às vezes falando, Senhor, mas onde eu errei? Qual foi o meu erro? Por que aconteceu isso? Mas Deus tem tudo um propósito. Sim. Deus tem tudo um propósito. E hoje, pela a perca que nós tivemos na família, a perca que nós tivemos dentro do nosso lar, em vez de nos derrubar, nos destruir, fez com que nós crescêssemos e pudéssemos ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas. Independente de religião, Sim. Independente de crença, nós estamos dispostos... A serviço. A serviço de Cristo. Você completou a frase. Mas a minha esposa, nós participamos, hoje a gente até sente falta porque, devido a esse fato de não poder Correria, estar... Não, eu falo assim, devido ao fato de não estar podendo fazer mais esses trabalhos devido à pandemia. Da pandemia, nos hospitais e tal, são limitados, né? Nós temos o nosso trabalho, até a foto aí, tínhamos uma participação com o grupo Resgatai de Pedro Leopoldo, maravilhoso, um grupo perfeito, um grupo que foi selecionado por Deus, sabe? E é igual eu falo, lá não prega religião, prega alegria. É um trabalho social, é um trabalho para a vida, sabe? E era uma satisfação muito grande quando nós íamos aos hospitais, levar ali um pouquinho de alegria àquela pessoa que está ali internada ali dias esperando um momento para uma cirurgia. Já aconteceu situações que nós entramos para visitar um paciente e ele falou que tinha 45 dias que ele estava internado, nem o familiar dele tinha ido ver. Então, assim, é algo que é importante. Talvez para as outras pessoas falem assim, eu vou deixar aqui meu domingo de estar aqui meu churrasco, meu futebol, no meu futebol, numa festinha, e vou lá para o hospital, ver doente e tal. Mas não é isso. Não é isso que Cristo pregou. Né? Então isso pregou alegria, levar o amor, né? O lugar que estava era alegre. E aí isso, Zezinho, é algo tão extraordinário que muitas das vezes a gente havia um planejamento de ir levar algo, né, bom, algo um astral, algo assim para levantar ali a autoestima daquela pessoa que está ali acamado, e de repente quem saía de lá assim maravilhado quem ia levar, você buscou. Você entendeu? Então, assim, é algo sobrenatural, é algo de Deus mesmo. É muito bom isso. Porque Jesus é alegria, eu fico brincando muito. Jesus é tão alegre, que no momento que ele viu a mulher chorando que ele tinha perdido o filho, ele ressuscitou ele para a alegria continuar. Para a alegria continuar. Faltou o vinho na festa, ele fez o vinho para a festa continuar. É verdade. Então, levar alegria é essencial. Mas tem muita dificuldade também, né, Rony? Levar isso tudo, né? Não esse trabalho mesmo, para lá. Enfrentou muita barreira? Hoje nós temos a limitação, né, de ir, porque devido aos cuidados que tem que ter, porque há as situações da pandemia em si, que não está, né, não acabou, não está liberado, então há essas dificuldades. Mas não deixamos de participar, de fazer, de agir, né? Às vezes a gente, o Rony, a esposa dele, a Fabriciane, não está ali, mas a gente está numa outra ação social, está ajudando de outra forma, de outro jeito. Visitando uma casa, um amigo, uma família, um casal. Então isso é que é importante.
Isso aqui é Não, não tem como a gente falar, eu sempre fico falando, eu não vou falar de pandemia, não, que é chato da pandemia. Mas não tem como deixar de falar da pandemia. Não. Né? Você acha assim, provavelmente nesse envolvimento com as pessoas, principalmente dentro da sua religião, dentro da sua igreja, desse mundo cristão que a gente mesmo vive, você acha que teve mais afastamento do que aproximação? Com certeza. Porque no começo todo mundo pensou assim, agora todo mundo vai se voltar para Deus, e no final aconteceu meio que o contrário, pelo menos a minha impressão. Afastou, né? Muita gente afastou. E é algo que é preocupante, porque nós temos que buscar estar mais perto de Deus, né? Eu vejo que essa pandemia é algo que é um sinal realmente ao que está por vir, né? É algo que a Bíblia nos relata isso. O mundo ele vai caminhando para toda a situação de um fim, entendeu? E nós devemos ter esse cuidado de aprender a olhar esses sinais, né? E estar pronto, preparado. Você conhece a parábola das 10 virgens? Sim, está com a lâmpada acesa. Nós temos que estar com a lâmpada acesa, estar preparado, porque a qualquer momento o mundo vai ter uma transformação, vai haver uma transformação. E isso eu falo por estudos bíblicos que a gente faz. A gente já está sentindo essa transformação na pele, vamos dizer assim. Então, assim, eu vejo que as pessoas fizeram o contrário. Fizeram, em vez de buscar mais estar próximo de Deus, estar mais da família, estar mais, né, afastou. Abriu competição. Mas tudo isso há um porquê, há uma ação. Porque é o seguinte, o Zezinho, o inimigo das nossas almas, ele já está condenado. A sentença dele já foi decretada. Quando Jesus, ali, ele disse as últimas palavras ali no Calvário, Pai, está consumado? A Bíblia nos relata que o véu do templo se rasgou. E neste momento, aquela cédula, aquele contrato, aquela nota que o inimigo tinha a favor dele, ele perdeu. A sentença dele foi decretada neste momento. Então ele perdeu, ele já sabe que ele perdeu, e ele não quer ir sozinho. Então, toda essa frieza espiritual, emocional, que está havendo hoje no mundo, não estou falando só do Brasil, verdade, no mundo, essa frieza é tudo reação. É tudo reação. E eu não estou aqui sendo pessimista, não quero aqui assustar ninguém, mas é algo que nós temos que estar atento, estar olhando para realmente todos os sinais, porque você vê, eu vou dar um exemplo aqui, hoje, esse feminicídio, o quanto que cresceu o feminicídio, a palavra de Deus ela diz, no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Então hoje há-se um casamento, mas há um casamento de comum acordo, de interesses, não é por amor, é de interesses. Status, né? Hoje você tem ali uma mesa de jantar aqui na sua casa com seus filhos, você muitas das vezes não tem o prazer de sentar, olhar nos olhos do seu filho, conversar com seu filho, com a sua filha e ter aquela comunhão familiar. Hoje está um no quarto, outro na sala, Sim. outro na TV, outro no celular, e a família só está distanciando, só afastando. Tem muita gente que descobriu que tinha família na pandemia. Que apareceu, né? Que não podia sair de casa. Não podia sair de casa, descobriu que estava lá. Então, é isso. Ele, o inimigo das nossas almas, ele não quer que tenha família, que a família é projeto de Deus. É a base. É a base de tudo. A família é a base de tudo. Então, ele não quer esse projeto de Deus. Ele não quer isso. Ele quer destruir. E nós sabemos, Zezinho, que tudo que ele faz é para a destruição. Tudo que ele faz é para a destruição. E ele, como ele já está condenado, ele quer condenar também a grande parte que ele puder
levar com ele, acompanhar ele, puder puxar ele quando vai esses fazer. tempinhos que lá vai Então, acabando. eu falo, né, para as pessoas que fiquem atentos aos sinais. Busque verdadeiramente a Cristo. Não fique focado na religião. Nem nas pessoas. Nem nas pessoas. Porque não vai ser através daquela pessoa que nós vamos ter a redenção, vamos ter a salvação. Vai ser através de Cristo, que foi o único que ali, perante aquela cruz, deu a própria vida para morrer por mim, por você, por todos nós. É um que assumiu a culpa, né? Ele já assumiu a culpa por nós. É ele que levou todos os nossos pecados. Né? Rony, deixa uma mensagem boa para esse pessoal que muitas vezes vive aí meio que vazio. Eu acho que você passou muito isso, né? Acho que todo mundo, ser humano, acaba, quando se afasta, né, Sim. do caminho, você sente esse vazio, né? Que é algo que só Deus preenche. O que eu vou deixar, Zezinho, eu acho que é algo que já transpareceu todo aqui nessa nossa conversa, né? Que é aquilo que o coração da gente está cheio, a gente tenta repassar a alegria que a gente sente, o prazer que a gente sente de viver com Cristo. A gente quer que as outras pessoas também estejam nessa mesma comunhão, nesse mesmo caminho. Eu quero dizer o seguinte, que você que hoje está desesperançado, você que está desiludido, você que está decepcionado, você que acha que não tem mais uma salvação, há salvação sim. Eu posso dizer porque Jesus fez essa mudança na minha vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não importa o tempo que você perdeu. Importa sim, daqui para frente, o que você vai buscar da eternidade. O que passou, passou. Deus diz que todos os nossos pecados, quando nós reconhecemos os nossos erros, reconhecemos os nossos pecados diante de Deus e reconhecemos que Cristo, Ele é o Salvador das nossas vidas, tudo isso fica no mar do esquecimento de Deus. E Deus é amor. E Ele te ama tanto que Ele deu o seu próprio Filho para morrer naquela cruz em favor da sua vida, em favor da minha vida, em favor da nossa vida. Eu vou deixar um versículo, posso? À vontade. Tem um versículo que eu amo muito, gosto muito, e diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. João 3,16. Amém? Amém. Rony, mais uma vez, muito obrigado, cara, por estar aqui compartilhando um pouco da sua vida com a gente. Tenho certeza que quem vê esse vídeo vai se sentir sim tocado, vai sentir sim Amém. A presença de Deus. Amém. Né? Que o intuito principal disso é que a pessoa se sente acolhida. Sim. Né? Que tenha um caminho, que saiba onde procurar. Né? Que saiba o caminho a procurar. Com certeza. E por esse caminho, Rony, gostaria mais uma vez de assistir. Eu sei que aqui a gente não está defendendo placa de igreja. Verdade. Mas se você quiser deixar aonde está a sua igreja, sim. Se a pessoa se sentir com vontade de conhecer esse Rony, conhecer esse ambiente que mudou a vida dele, onde que a gente encontra, Rony? Então, a igreja é uma igreja pequena, mas o coração lá é enorme. É igreja de mãe. A nossa pastora, ela sempre usa essa expressão, é igreja pequenininha, mas coração é imenso, de mãe, coração de cabe todo mundo. Se encontra no bairro Dom Camilo, na rua Tadeu Costa, 739. Só me perdoa se eu errar o número. Mas tá lá, tá pertinho ali. Na rua Tadeu Costa, 739. Vai ser um prazer de quem quiser estar conhecendo, né? A obra não é nossa, a obra é de Deus, né? Quem se sentir à vontade, se sentiu comovido, sentiu atraído por esse Deus, ou eu gosto de dizer tocado pelo Espírito Santo de Deus, né? Vai ser bem recebido,
em nome de Jesus. Lá a pessoa vai ser bem recebida, vai ser abraçado pelo Espírito Santo de Deus, porque nós não estamos ali para nossa honra. Ali não tem ninguém ali que faz nada para se glorificar. A honra e a glória, ela pertence a Deus. Se ficar pelo menos curioso, vai lá. Vai lá e deixa Deus fazer o resto, né? Será um prazer, né? Com certeza. E se meu vidro quebrar, como é que eu vou achar a chave? Olha, se seu vidro quebrar, você vai estar entrando em contato na vidraçaria RF, no número 99830 1786, tá? Ou no 99979 perdão, errei. 9830 1786. Esse a pessoa fala diretamente comigo. Ou no 999 errei. Nós vamos deixar o número aqui no contato, vamos deixar na descrição para facilitar para ele. Tá, pessoal? Procurando o Rony, pode ir lá procurar ele para fazer um serviço de qualidade. Amém. E é mais fácil encontrar ele na igreja do que na vidraçaria, pessoal. Eu vou deixar claro aí. Você vai procurar ele na vidraçaria, não vai encontrar. Porque com certeza vai estar trabalhando. Rony, mais uma vez, cara, obrigado demais por estar tocando com a gente aqui, conversando com a gente. Amém. Saiba que você é um exemplo de homem, de pessoa. Obrigado, né? Obrigado. Muitas vezes nos falta, não essa intimidade, mas nos falta esse tempo, muitas vezes, de falar, né? Para estar mais mas, assim, do convívio, né? Cara, você tem um reconhecimento da nossa família de pessoa que se supera no seu dia a dia, pessoa que demonstra ser um caráter de se reinventar a cada dia, né? De demonstrar que, independente das dores, das perdas, das batalhas, você continua alegre, você continua vibrante, você continua confiante, tá? Nunca perca esse brilho. Obrigado. Porque seu brilho imunda os outros, né? No lugar que você passa, é claro o brilho do Espírito Santo em você. Amém. Eu falo que, pegando essas palavras suas, o Espírito Santo não só te abraçou, ele te inundou do Espírito Santo. Você sente presença viva do Espírito Santo em você, Rony. Muito obrigado por tudo, cara. Eu que agradeço. Família Podcast, estamos sempre juntos. Obrigado, pessoal.